Boa tarde, pessoal. Nós vamos agora fazer a correção da atividade valendo 2 pontos que foi passada para vocês, né? Que ficou com uma semana para entrega. E agora nós vamos resolver a atividade, ok? Então, lembrando que a avaliação está valendo para quem entregou até as 23 horas e 59 minutos da quinta-feira de ontem, prazo da entrega, né? Então vamos lá resolver essa atividade. Então aqui eu estou com o gabarito que eu resolvi, levei cerca de 2 horas para resolver essa prova. E a gente vai agora resolver uma a uma, ok? Então no nosso simulado, ele consta de 10 questões, de tudo aquilo que nós vimos em sala de aula. E cada questão, obviamente, vai valendo 0,2 pontos, ok? E a primeira questão foi essa daqui: represente um fluxograma de caixa de uma compra a prazo cujo valor à vista é de R$ 1.420 e será adquirido com entrada de 10% do preço à vista, seguido de 6 parcelas mensais iguais a R$ 250 cada, né? Na verdade não é reais, é unidade monetária, ok? E a solução desse fluxograma é apresentado através de um diagrama que eu fiz no Paint, tá? Mas isso daí você pode fazer à mão, ok? Então tá aqui a solução do problema. O fluxograma fica dessa forma aqui, olha. Nós temos aí 6 períodos nessa transação financeira ou operação financeira, aonde a entrada no caixa da loja, no ato da compra do produto, é de R$ 142. Então, lembrando do que nós estudamos lá no início das nossas aulas, né? Ao construir um fluxo de caixa, você coloca setas para cima quando há uma entrada no caixa e setas para baixo quando há uma saída do caixa. Então a gente está considerando o caixa da loja, ok? Claro que se for para a situação do cliente é o inverso, mas nós estamos considerando aqui o caixa, o fluxo de caixa da loja, ok? Então o que acontece aqui nessa situação? Então olha o que a questão diz, olha. O valor à vista é de 1.420. Esse é o valor à vista. Então não é esse valor que entra no caixa da loja, porque esse é o valor à vista. Mas a questão se refere a uma compra a prazo. E nessa compra a prazo, a entrada é de 10%. Nesse sentido, você vai calcular 10% de 1.420. Ora, 10% de 1.420 corresponde a R$ 142. Então essa é a entrada no caixa da loja. Depois segue o primeiro período da operação financeira, entre a primeira parcela de 250 e assim sucessivamente até que a sexta parcela entre no caixa da loja. Ok? Então aqui está o fluxograma da primeira questão de uma compra a prazo. Ok? Então em cada mês você tem uma entrada de 250. Em quantos meses? 6 meses, conforme o comando da questão. Mas o produto já teve uma entrada de 142. No ato da compra é o período zero. Nós vimos isso lá na sala de aula, né? Nas nossas aulas, que o início da operação financeira é o período zero. Então ali efetivou-se a operação financeira e você tem a entrada do valor de R$ 142.
Então você tem uma entrada de R$ 142 no caixa da loja, né? Então é isso que aí pode ter alguma complicação para alguns aí no entendimento dessa questão. Mas o que entra no caixa da loja é o valor de R$ 142, ok? E qual é o valor pago então pela compra desse produto? São os R$ 142 de entrada, mais 6 vezes as parcelas de 250, ok? E aí se você fizer uma conta rápida aí na sua calculadora científica, você vai ter o valor pago, né? 142 mais 6 vezes 250. O total da compra foi de R$ 1.642, ok? Aqui são só os cálculos para ver o entendimento financeiro, né? Justamente que a base da matemática financeira é o que nós já temos colocado em sala de aula, que é o valor do dinheiro no tempo. Então, um produto que a princípio à vista sairia por 1.420, ao final dos 6 meses saiu pelo valor de 1.642. Mas o que a questão pede está aqui, é o fluxo de caixa, que aí é de um valor de... Aqui na verdade representam as entradas no caixa da loja. Esse é o fluxo de caixa. Questão 1 já garantiu 0,2 pontos aí quem acertou. Vamos à segunda questão. Determine os montantes ao final de 12 dias a partir de um principal. E aí o principal, né, nós vimos os conceitos dos principais elementos da matemática financeira, e o principal também pode ser considerado como capital, ok? Então, um principal de R$ 1.000 no regime de juros simples com as seguintes taxas de juros. Então você tem a alternativa A e a alternativa B, só que você tem as taxas de juros em unidades de tempo diferentes. Então é isso que a gente tem que ter cuidado nessa questão. Na letra A nós temos 8% ao mês e na letra B 0,4% ao dia. Então vamos resolver essa questão aqui, a segunda questão. A segunda questão, primeira coisa que você tem que saber aí, ó, o principal que é falado lá no comando da questão é o capital inicial. Quanto é o capital inicial? 1.000 unidades monetárias. N, que é o período de tempo que nós estamos trabalhando na nossa apostila desse curso, informa aqui que são 12 dias. Esse é o período, 12 dias informado na questão. Então, nós selecionamos aqui 12, e aí eu coloquei a observação aqui do lado em dias, né? 12 dias. Então, vamos lá. Na letra A, eu vou colocar bem aqui, ó, I, a taxa de juros 0,08, né? Que é a taxa de juros ao mês, porque foi dado no comando da questão. Ele quer saber primeiro 8% ao mês. E aí você tem que decidir agora. Ou você leva o período da operação financeira para a unidade de mês, ou você traz a taxa de juros que está percentual ao mês para percentual ao dia. Aqui é mais fácil levar a unidade de tempo de dias para mês, ok? Então vamos lá. Então eu vou chamar em um período N', né? Porque o período N eu chamei de 12 dias, que é conforme o comando da questão. Mas o período N' eu transformei esses 12 dias em meses. Ora, né, pelaquela relação que nós vimos lá na relação, na equivalência de taxas, que foi um dos últimos assuntos que nós passamos em sala de aula. Ao final você quer transformar dias para meses, então você só faz dividir aí, né? 12 dias para 30, porque o mês comercial corresponde a 30 dias, ok? Nós estamos considerando aqui o tempo comercial, tá? Então, ao dividir 12 por 30, eu tenho resultado 0,4. Só que agora não mais em dias, mas em meses. Pronto. Agora, tanto o período da operação como a taxa de juros, 0,08, estão na unidade de mês. E eu posso efetivar os cálculos, né?
Então, qual é o montante? Qual é o montante? É o montante que ele quer saber. Olha, determine os montantes ao final de 12 dias. Então, o montante ao final de 12 dias para um capital ou um principal de R$ 1.000 vai ser feito dessa forma aqui, né? É o capital inicial. Aí nota que ele já vai aqui, né? Independente de que você esteja calculando no Excel, o importante é saber que você está multiplicando o capital vezes 1 mais a referência C10 aqui é a taxa, né? 0,08 ao mês vezes o período de tempo. Só que agora o período de tempo é 0,4 meses. Porque 0,4 meses corresponde a 12 dias. E te dá um resultado 1032 ou 1032 unidades monetárias. Essa é a resposta da alternativa A da segunda questão. 1032 unidades monetárias. E agora a alternativa B, 0,4% ao dia. Então vamos para a alternativa B. O capital ou principal continua o mesmo, R$ 1.000. O período, 12 dias. E aí eu coloquei AD, que significa ao dia. A taxa de juros, como é informada na alternativa B, 0,4%, você vai transformar para a taxa de juros, como? Dividindo por 100. 0,4 dividido por 100 corresponde ao valor de 0,004 ao dia, para que a taxa de juros fique na mesma unidade de tempo do período da operação financeira. Então ficou dia e dia. E agora o montante, eu vou usar a fórmula novamente do capital, da capitalização simples, ok? Conforme o comando da questão, ok? No regime de juros simples. Então, na alternativa B, eu vou fazer o capital, que é R$ 1.000. Desculpa, não é 1.000, né? 1.000 unidades monetárias. Nós não estamos definindo aqui a unidade monetária. Não estamos dizendo se é real, se é dólar. Então é 1.000 unidades monetárias vezes 1 mais a taxa de juros 0,004 multiplicado pelo período de tempo, que no caso aí é dias, né? 12 dias. E ao final a resposta vai ser 1.048 unidades monetárias. Então essa é a resposta da alternativa B da segunda questão. Se cada questão vale 0,2, então é claro que cada alternativa vale 0,1, ok? Vamos à terceira questão. Terceira questão. Vamos ao comando. Comando da terceira questão. Uma empresa utilizou 4.000 unidades monetárias do seu limite de cheque especial do dia 15 ao dia 21. Aí não vamos nos preocupar com meses e anos, tá? Não vamos nos preocupar com meses e anos, porque na verdade a gente pode trabalhar ao dia, tá? Então o que interessa é saber que a operação iniciou no dia 15, né? É sempre bom lembrar que a operação financeira ela se inicia no dia da contratação. Então a contratação é no dia que se efetiva a compra. Então de 15 ao dia 21 nós temos aí 7 dias, tá? Cuidado, são 7 dias. Se você contar o dia 15, o dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, nós temos aí, né? 7 dias, ok? 7 dias da operação financeira, tá? 7 dias. E aí você vai agora ao comando da questão e pagou juros de 42 unidades monetárias. 42 unidades monetárias corresponde ao juro ou juros, né? Lembrando que nós vimos lá nos nossos conceitos dos principais elementos de matemática financeira, né? Então, os juros
rendeu aí 42 unidades monetárias. E aí ele faz a pergunta: qual foi a taxa mensal de juros dessa operação considerando as capitalizações simples e composta? Então a gente tem aqui, olha, duas questões, né, em uma. Ele quer que calcule essa taxa de juros considerando o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. Então vamos resolver lá. Bom, considerando o regime de capitalização simples, o nosso capital são os 4.000, as 4.000 unidades monetárias apresentadas lá no comando da questão. Aqui, ó, 4.000 unidades monetárias do limite de cheque especial. O período da operação financeira, 7 dias, porque ele emprestou no dia 15, né, o seu limite de cheque especial, ele utilizou do limite de cheque especial os 4.000, mas conta do dia 15 ao dia 21, 7 dias. Então, o período da operação financeira, 7 dias. E ele diz aí no comando da questão que rendeu juros de 42 unidades monetárias. O que ele quer? Interrogação é a taxa de juros, ok? E essa taxa de juros, ela é mensal, tá? Então, se ela é mensal, é taxa de juros ao mês. E aí nós vamos, olha, lembrando que no regime de capitalização simples, o juro é capital vezes a taxa de juros vezes o período da operação financeira, o número de períodos da operação financeira, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, como se fosse uma equação. Juros é igual a 42, ou seja, é igual, né, 4.000, que é o capital, vezes a taxa, que é o que quer se descobrir, vezes o período de tempo da operação financeira no regime de capitalização simples. Fazendo essas operações, você vai ter que a sua taxa de juros é 0,0015 ao dia, porque nós estamos usando o período de 7 dias. Só que a pergunta na questão é ao mês, a taxa de juros mensal. Então, se você tem a taxa de juros ao dia, qual é a situação aqui? Pega a taxa de juros ao mês, multiplicando-se por 30 a taxa de juros ao dia. Então, 30 vezes esse valor, 0,0015, vai fornecer um valor de 0,045 ao mês. Portanto, né, essa taxa de juros ao mês é igual a 4,5% ao mês, ok? 4,5% ao mês. Então, essa é a resposta da primeira pergunta, né, dessa terceira questão. Quanto ao regime de capitalização simples, a taxa de juros ao mês é de 4,5%. Considerando o regime de capitalização composto, mesma coisa, né? Então vamos lá, o montante a gente já sabe que é 4.042. Por que agora eu estou considerando o montante 4.042? Porque eu vou utilizar a fórmula para o regime de capitalização composto. E a gente sabe que o montante, como é que se calcula o montante? O montante é igual a capital mais juros, né? Capital mais juros. Só que o capital é 4.000 e os juros são 42. Então o montante 4.042. O período da operação financeira é de 7 dias e a taxa é o que eu quero saber. Por isso que eu coloquei uma interrogação aqui. Então vamos lá, vamos resolver na forma de uma equação. Montante, né? Lembrando que a fórmula do montante é capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao número de períodos da operação financeira. É aquela fórmula que a gente já viu lá do montante com base no regime de capitalização composto. Então 4.042 igual a 4.000, que é o capital, vezes 1 mais I elevado a 7.
né? Esse símbolo circunflexo na operação matemática ele significa elevado, ok? Então só para a gente se orientar aí. Então fazendo aqui, o que é que eu vou fazer logo? Vou fazer essa divisão, 4.042 dividido por 4.000, resolvendo essa equação. Então, e aí você dividindo 4.042 por 4.000, já fica aqui 1,0105, tá? Aqui considerando 4 decimais. Se aumentar aqui, ele vai dar sempre esse valor, né? Então deixa mesmo aí a 4 decimais. E aí vai ficar 1 mais i elevado a 7. E aí a gente resolveu essas questões lá na sala de aula, né? Como é que eu vou eliminar esse 7 aqui, ó? Lá do parêntese. A gente eleva a 1 sobre 7. Por isso que nós fizemos uma revisão sobre potenciação, né? Lá do ensino fundamental fizemos uma revisão. E quem acompanhou pela apostila e pelas aulas sabe como resolver essa questão. Então, se eu elevar a 1 sobre 7, esse termo aqui à esquerda, ele vai se transformar em 1,001493294. É uma dízima periódica. E aí, como foi elevado a 1 sobre 7 em ambos os lados da equação, então você consegue cortar 7 vezes 1 sobre 7. Né? Lembrando que na regra da potenciação, de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes, né? Então 7 vezes 1 sobre 7 vai ficar 1. Então eu consigo eliminar o 7 e agora eu isolo o termo i aqui. Como é que vai ficar i? I vai ser igual a 1,001493294 menos 1. Portanto, está aqui a taxa de juros, a taxa de juros aí, né, que foi calculada, ok? Só que como nós estamos calculando aí ao dia, isso aqui é a taxa de juros ao dia. E lembrando que a questão pede a taxa de juros mensal. Então, agora essa segunda questão da terceira, né? A segunda pergunta da terceira questão é o seguinte: quando chega essa taxa de juros ao dia, nós temos que transformar para a taxa de juros ao mês. Só que não vai ser agora multiplicando por 30 essa taxa de juros ao dia, porque nós estamos no regime de capitalização composto. E nós vimos em sala de aula, no assunto sobre taxas equivalentes ou equivalência de taxas, que essa proporção, essa relação de taxa de juros ao dia para taxa de juros ao mês tem que seguir a fórmula geral, né, de relação entre taxas ou equivalência entre taxas. Então tem que pegar a fórmula geral e extrair a relação de dia com mês. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Então coincide aí, né, as duas últimas igualdades, ou os dois termos últimos dessa igualdade, ok? Então nessa situação aqui, eu tenho que considerar as duas a igualdade aqui dos dois últimos termos. Então, 1 mais IM, que é a taxa de juros ao mês, elevado a 12, igual a 1 mais ID, que é a taxa de juros ao dia, elevado a 360. Então, mesma coisa, né? Nossa ideia aqui é calcular a taxa de juros ao mês, então eu tenho que eliminar essa potência 12 para deixar livre aqui a taxa de juros ao mês. Então, eleva-se pelo inverso, 1 sobre 12. E aqui do outro lado, né, substituindo aqui a taxa de juros, nós temos 1 mais a taxa de juros ao dia que nós calculamos anteriormente, que foi de 0,0014933, ok? Então, nós vamos ter aqui a nossa taxa de juros ao dia, coloca aqui na relação do dia, e aí a gente vai achar a taxa de juros ao mês, fazendo aquelas mesmas operações, né? Elevar 1 sobre 12 para poder deixar livre
a taxa de juros ao mês como incógnita. Fazendo as operações, aí nós vamos ter a taxa de juros ao mês como 1,045782,5 menos 1 fica 0,0457825, que é aproximadamente igual a 4,58% ao mês, ok? Então cuidado, quando a gente for transformar a taxa de juros ao dia para a taxa de juros ao mês, no regime de capitalização composto, nós vamos usar a fórmula geral da equivalência de taxas. Então vou pegar a relação que considera o expoente, né? Justamente por nós estarmos no regime de capitalização composto, que é aí o regime exponencial. Então a taxa de juros ao dia foi transformada para a taxa de juros ao mês, que deu 4,58% ao mês. Então isso é a resposta da segunda questão. Ok. Então vamos agora à quarta questão, gabarito da quarta questão. Então vamos ver o comando da quarta questão. Quarta questão: qual o montante produzido pela aplicação de 58.000 unidades monetárias a uma taxa de juros compostos de 125% ao ano pelo prazo de 220 dias, né? Que absurdo, né? 125% ao ano. Ele quer saber o montante de um capital de 58.000 aplicados pelo prazo de 220 dias. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Extraindo as informações da questão, nós temos capital igual a 58.000, é extraído diretamente da questão. Taxa de juros. Lembrando que o percentual, quando você tem a taxa de juros percentual, você tem que dividir por 100 para trabalhar com ela na fórmula, considerando o regime de capitalização simples ou o regime de capitalização composto. Então, nesse caso, 125% você vai dividir por 100, vai dar 1,25%, né? 1,25 ao ano, já em termos de taxa de juros, ok? O período de 220 dias. Só que ele pede na questão que você determine o montante produzido, mas só que a taxa de juros composto está em ano e o período de tempo está em dia. Então você tem que decidir ou levar a taxa percentual para dias ou levar o período de dias para ano. Então nós optamos aqui por levar o período de tempo para ano. Então, se eu quero transformar dias para anos, divide-se o número de dias por anos, ok? Então vai nos dar o período de tempo transformado em dias, que nós chamamos de N'. Então o montante qual é que vai ser? Como vai ser o montante? O montante vai ficar o capital 58 mil, né? 58 mil vezes 1 mais o capital, ou a taxa de juros, né? A taxa de juros, que é o que nós queremos saber, ok? Vai ficar montante, que é 58 mil vezes 1 mais a taxa de juros, que é de 1,25. E aí que a gente considerou o expoente 1. Por que o expoente 1? Expoente 1 porque nós temos o período de um ano, tá bom? Transformamos para o período de um ano. Então é essa a situação. Então isso vai nos dar o resultado 130.500. Que absurdo, né? 58 mil durante 220 dias a uma taxa de 125% ao ano. Nos vai
trazer um montante de 130.500. Então tá aqui a resposta da quarta questão. Quinta questão. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Determine o capital ao final de 18 meses, resultante da aplicação de uma quantia de 1.000 unidades monetárias à taxa exponencial de 3% ao trimestre. Lembrando que quando se fala de taxa exponencial, nós estamos falando do regime de capitalização composto. Por isso que nós explicamos a relação entre juros compostos e a função exponencial. Porque muitas das vezes o regime de capitalização composto é referido à taxa exponencial. Então, quando falou taxa exponencial, já está falando que é juros compostos. Então, vamos lá. Vamos extrair as informações da questão para calcular, então, o capital. Então, o capital é R$1.000, são R$1.000. R$1.000 não, 1.000 unidades monetárias. O período são 18 meses dessa operação financeira, né, conforme informado na questão. E a taxa de juros é ao trimestre. Então, cuidado, já temos que fazer uma transformação, né? 3% ao trimestre. Então, 3% é 0,03. Então, o que acontece? Então, é mais fácil eu transformar os 18 meses para trimestre, porque 18 é múltiplo de 3, né? Então, fica mais fácil eu transformar os 18 meses para trimestre. Então, 18 meses vai corresponder aí a 6 trimestres, ok? Lá, agora sim, deixa tudo na mesma unidade. Então, montante vai ser os R$1.000, ok? Os R$1.000 vezes 1 mais a taxa de juros 0,03 elevado a 6, ok? Em 18 meses você tem 6 trimestres, ok? Porque num ano só você já tem 4 trimestres. Em meio ano, 2 trimestres. Total de 18 meses, 6 trimestres. E isso vai produzir aí um montante de 1.194 unidades monetárias e 5 centavos, ok? Aproximadamente. Então tá aí a resposta da quinta questão. Na sexta questão agora, uma pessoa recebe uma proposta de investir hoje uma quantia de 1.000 unidades monetárias para receber 1.343,92 unidades monetárias daqui a 10 meses. Calcular as taxas de juros compostos mensal e anual desse investimento. Então ele quer aqui as taxas de juros. Então vamos extrair as informações da questão. Na sexta questão nós temos capital 1.000 unidades monetárias, montante 1.343,92, porque ele fala que ao final da operação nós vamos ter esse valor. O período da operação foi de 10 meses e a taxa de juros que ele quer saber, né? A taxa de juros mensal e ao ano. A taxa de juros mensal e anual. São essas duas questões que ele quer. Então aqui eu vou jogar naquela fórmula do montante da capitalização composta, tá? Então eu tenho aqui o montante 1.343,92, considerando aquela equação. Aí vem o capital vezes 1 mais I, que é a taxa que quer saber, elevado a 10. Então qual é o macete aqui? Divide, né? Esses 1.342 dividido por 1.343,92 dividido por 1.000, né? Vai fazer essa jogada aqui, matemática. Aí ele vai dividir por 1.000, vai correr 3 casas decimais à esquerda. E aí ele vai ficar com 1 mais I elevado a 10.
Agora, como é que eu elimino essa potência 10 para poder isolar o I, que é a taxa de juros? Então aqui eu vou fazer elevar ambos os lados da equação por uma potência de valor 1 sobre 10. Então, fazendo aquele valor anterior lá de 1,34392 elevado a 1 sobre 10, dá 1,030000277. E agora, quando eu elevar 1 sobre 10 sobre essa potência, 10 vezes 1 sobre 10 fica 1. E aí todo número elevado a 1 é o próprio valor, né? Todo valor elevado a 1 é o próprio valor. Então eu isolo 1 mais I. Então vai ficar I é igual esse valor aqui, 1,03 menos 1. E aí produz uma taxa de juros 0,03, que é aproximadamente 3% ao mês, ok? E a taxa de juros ao ano? Então aí nós vamos recorrer àquele assunto de equivalência de taxas. Equivalência de taxas. Então vamos lá. Aí a gente vai recorrer àquela fórmula lá que nós vimos de equivalência de taxas. Só que não a de juros simples, mas a de juros compostos. Porque a questão se refere a juros compostos. Então se eu vou relacionar a taxa de juros ao mês com a taxa de juros ao ano, então eu vou pegar essa parcela primeira aqui daquela fórmula geral, 1 mais isso A, referente à taxa de juros ao ano, iguala a taxa de juros ao mês, né? Então é elevado a 12, por quê? Porque na relação de taxa de juros ao ano para a relação de juros, na relação de taxa de juros ao ano para a taxa de juros ao mês, esse expoente da segunda expressão aqui é elevado a 12, porque nós temos uma potência 12 referente a 12 meses, ok? Então é o que nós fizemos aqui embaixo, ó, uma igualdade. Então vai ficar 1 mais IA, que é a taxa de juros ao ano. Não tem expoente, né, na primeira igualdade, por quê? Porque o ano é completo. Então está considerando o expoente 1. Por isso que não aparece nenhum expoente nessa primeira expressão aqui da igualdade. Com relação ao mês, pega essa daqui, ó, essa penúltima expressão aqui da fórmula geral. Então fica 1 mais IM, que é a taxa de juros ao mês, elevado a 12. Então fica 1 mais a taxa de juros. Agora, lembrando que essa taxa de juros ao mês aqui nesse segundo lado, a IA não tem, porque é o que quer saber na questão. E a IM já foi informada, né? Nós achamos que a taxa de juros aqui foi de 0,03, né? Que foi calculado anteriormente. A taxa de juros ao mês, 3%. Então nós vamos colocar aqui dentro, ó, tá somando 1 mais a taxa de juros ao mês, que é 0,03, elevado a 12. Fazendo esses cálculos, nós temos 1,4257,655. Portanto, isolando ao termo de taxa de juros ao ano, nós temos 1 menos 1,4257,655 menos 1, que dá 0,4257,655. Ou seja, 42,58% ao ano. Então, lembrando que isso daqui está se referindo ao assunto de equivalência de taxas ou taxas equivalentes. Então, 42,58% ao ano é a segunda pergunta aí da questão de número 6. Vamos agora à sétima questão. Sétima questão. Por quanto tempo devo aplicar a quantia de 245.966,88 unidades monetárias
para que a juros compostos de 3% ao trimestre eu resgate R$500 mil. Então ele já falou que é regime de capitalização composto, né? Porque ele fala que são juros compostos. Então agora a gente extrai as informações da questão para jogar nas fórmulas. Nesse caso aqui, regime de capitalização composto. Então a resolução da sétima questão. Período de tempo é o que ele quer saber. É o que ele pede na questão. Por quanto tempo devo aplicar? Então N, que é o período de tempo, é a incógnita, é o que se quer saber. Capital, ele informa já na questão que é de 245.966,88 unidades monetárias, para que a juros compostos de 3% ao trimestre se resgate 500 mil. Então vai aqui informando. Taxa de juros 0,03 ao trimestre e o montante de 500 mil. Então vamos lá. Juros compostos. Então vai ficar 500 mil, que fica do lado do montante, né, aqui da fórmula, igual ao capital vezes 1 mais 0,03, a taxa ao trimestre, e o período de N, que é o que se quer saber. Então, olha, primeira coisa, eu vou logo dividir esses 500 mil por 245.966,88. Dá 2,0327,94009. E aí eu consigo ficar com esse termo aqui, ó, 1,03 elevado a n. Agora a propriedade de logaritmo, né? Porque eu tenho esse termo n como expoente. Então, como é que eu vou isolar esse termo n para que eu ache o seu valor? Aplica-se o logaritmo, né? No caso, o logaritmo natural à esquerda da operação e à direita da operação, fazendo o logaritmo de 2,032 794,009 dá 0,709411,206. E aí, como você aplicou o logaritmo, o expoente do logaritmo desce e vai vezes o logaritmo natural do logaritmando, ok? Lá do ensino médio, tá bom? Essas propriedades. Então você vai ficar, ao final, n vai ser igual a esses 0,709411,206 dividido pelo logaritmo natural de 1,03, que corresponde a 23,999998. Ou seja, posso arredondar aí para 24 trimestres. Por que 24 trimestres? Porque a taxa de juros está ao trimestre. Então, 24 trimestres. Só que 24 trimestres corresponde a 72 meses. E 72 meses, se você fizer cálculo aí, corresponde a 6 anos. Então tá aqui a resposta da sétima questão, ok? Por quanto tempo devo aplicar a quantia para que a juros compostos de 3% ao trimestre eu resgate 500 mil unidades monetárias? Então as respostas são ou 24 trimestres, ou 72 meses, ou 6 anos. Quem colocou uma das três está correto. Vamos à oitava questão agora. Oitava questão. Um imóvel está sendo vendido por 60 mil reais à vista, ou 30% de entrada, mais uma parcela de 50 mil ao final de 6 meses, sabendo que a taxa média de juros compostos para aplicações pré-fixadas gira em torno de 3,5% ao mês, com o imposto de renda já computado, determinar a melhor opção para o interessado que possua recursos disponíveis para comprá-lo à vista. Então é uma questão de análise, tá bom? Então vamos lá. A venda à vista, ela se concretiza por 60 mil reais. A entrada é de 30%. Então, se ele der uma entrada de 30%, ele vai ter que desembolsar 18 mil. 18 mil de 60 mil, 30%.
Agora, as parcelas, se ele tirar o produto, se ele comprar o imóvel por uma entrada de 30% do valor à vista, ele vai pagar uma única parcela de 50 mil. Ora, então se ele pagar a única parcela, se ele pagar essa única parcela de 50 mil, dando uma entrada de 18 mil, então o que é que vai acontecer? Vamos analisar então, ok? Então, nesse caso aí, ele tem, se ele der uma entrada de 18 mil, quanto sobra para ele? Se ele tem esse valor disponível de 60 mil, se ele der a entrada de 30%, ele paga 18 mil e sobra para ele 42 mil. Investir aqui, ó, em aplicações pré-fixadas, que giram em torno de 3,5% ao mês. Então, se ele dá uma entrada de 30%, ele paga 18 mil e sobra 42 mil. Esses 42 mil, ele investe nessas aplicações pré-fixadas de 3,5% ao mês. E aí, se ele pegar esses 42 mil, aplicando a juros compostos de 3,5%, então vai ficar capital vezes 1 mais a taxa, que é 3,5% ao mês, e durante 6 meses, porque é os 6 meses que ele tem que devolver a parcela única para quitar o imóvel. Só que quando ele aplica esses 42 mil a uma taxa de juros de 0,035 ou 3,5% ao mês, ele produz um montante de 51.628,724. Ou seja, se ele der a parcela única, se ele pegar os 18 mil, se ele pagar os 60 mil de entrada, ele vai estar desembolsando do próprio bolso dele os 60 mil. Mas se ele der só uma entrada de 18 mil e aplicar os 42 mil a 3,5% ao mês, ele vai produzir um montante nesses 6 meses de 51.628. Ou seja, ele aplicando a essa taxa, né, em aplicações pré-fixadas, ele vai produzir 51.628,724. Ou seja, ele vai pagar os 50 mil da parcela única e ainda vai sobrar para ele 1.628,724 unidades monetárias. Então é melhor ele fazer essa compra a prazo, porque sobra um capital para ele investir em aplicações pré-fixadas, e com isso ele paga a parcela única e ainda sobra 1.628,724 unidades monetárias. Então, que sacada boa, né? Então, é melhor ele comprar a prazo do que ele realmente comprar à vista. Porque se ele comprar à vista, ele vai ter que desembolsar os 60 mil. Mas se ele comprar a prazo, ele desembolsa 18 mil e vai pagar a outra parcela de 50 mil única só trabalhando com os 42 mil. Então, ou seja, ao final de tudo, o imóvel saiu por 60 mil, mas ainda sobrou para ele 1.628,724 unidades monetárias. Então é maior vantagem ele utilizar ou fazer a compra a prazo do que à vista. Que interessante, né? Então agora vamos à questão número 9. Questão número 9. Que taxa de juros mensal fará um capital triplicar em um ano? É uma questão analítica, né? Que taxa de juros fará um capital triplicar em um ano? Então ele quer a taxa de juros na questão. E interrogação, é incógnita. Bom, percebe-se na questão que ele não informa o valor do capital. Se ele não informa o valor do capital, o capital considera X. Esse é o macete, é a jogada. Considera X o valor do capital. Mas ele informa que esse montante dobra
ele triplica, na verdade, triplica, para que o capital seja triplicado. Então, se o capital vai ser triplicado, no final eu vou ter um montante triplicado desse capital. Então, o montante vai ser igual a 3x. O período é 1 ano. Ora, mais 1 ano corresponde a 12 meses. E aí a gente vai na letra A, na capitalização composta. Então, ele vai igualar aquela fórmula do montante. O montante vai ser igual a 3x. Por que 3x? Porque o capital triplica nesse período de 1 ano. Então, esse é o montante que ele tem no final da operação financeira. E aí, o capital, que é x, vezes 1 mais i, elevado a 12. Porque o período de 1 ano tem 12 meses. Ok? E ele pede a taxa de juros ao mês na questão. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Corta x com x nos dois lados das equações. X com x corta, sobra aí o que? 3 igual a 1 mais i elevado a 12. Aí, mesma coisa. Nós vamos elevar um lado e outro da equação por uma fração que é 1 sobre 12. Com isso, na verdade, fica aí 3 elevado a 1 sobre 12, dá 1,095872,691. E do outro lado, como eu elevei, né, a potência de potência por 1 sobre 12, então vai cortar 12 com 12, 1. E aí eu elimino essa potência e consigo isolar o I, que é a taxa de juros. Então a taxa de juros vai ser 1,095872,691 menos 1, que vai produzir o resultado 0,0958,727. Ou seja, isso aí é aproximadamente 9,59% ao mês, conforme a questão pede, né? Então, ó, que taxa de juros mensal? Então é a taxa de juros ao mês. Então tá aí, 9,59% ao mês. Na capitalização simples só vai mudar a fórmula, mas o raciocínio é o mesmo. 3x igual a x, que é o capital. 3x é o montante, x é o capital, vezes 1 mais i, vezes 12, né? Lembrando que a diferença entre a fórmula do regime de capitalização simples para o regime de capitalização composto é que uma é multiplicado a taxa de juros pelo período da operação financeira e o outro é uma potência do período da operação financeira ou números de períodos da operação financeira. Então, fazendo essas contas aí, né, nós vamos chegar aqui, corta também x com x, fica 3, e aí eu consigo fazer 1 mais 12i, e aí vai ficar 12i igual a 2, porque se 1 passar para o outro lado negativo, 3 menos 1, 2. I vai ser igual a 2 dividido por 12. Ao final nós vamos ter 0,16666, uma dízima periódica. Isso aí corresponde a 16,67% ao mês. Alternativa B. Então essa é a 9ª questão. 10ª questão. É o mesmo raciocínio da 9ª questão, só que ao invés de triplicar, ele colocou duplicar. Então o capital vai ser x e o montante 2x. Taxa de juros ao mês e ele quer o período da operação financeira. Então, no regime de capitalização composto, a fórmula do regime de capitalização composto. Então vai ficar 2x com x, que é o capital, corta, x com x fica 2. 1,05 elevado a n. Nesse caso, como eu quero isolar n, agora o n está lá no expoente. Então eu tenho que aplicar o log natural de 2 e o log natural de 1,05 elevado a n. Então o log natural de 2 dá 0,69,314,71,81. Só que o logaritmo do logaritmando com expoente, então o expoente desce e fica o logaritmo natural do logaritmando. Então o que acontece? Então vai ficar
0,69, 314, 71, 81. N, desce o expoente e fica o log natural de 1,05 da base, né? Então, o log natural de 1,05 é 0,0487902. Só que isso aqui está multiplicado por N. Então, N vai ser o quê? 0,69, 314, 71, 81 dividido por 0,0487902. Resposta: 14,20, 66999, vai uma divisão periódica. Isso aqui pode ser arredondado para 14,21 meses. Então tá aí a letra A da 10ª questão. Letra B da 10ª questão. Aí só troca, né? Foi utilizado capitalização composta na alternativa A. Na alternativa B, capitalização simples. Só muda a fórmula, que ao invés de ser um expoente, agora é o produto da taxa de juros pelo período de tempo da operação financeira. Então corta 2x com x, corta o x com x, fica 2. E aí fica ali fora o 1 mais 0,5n. Então vai ficar 0,05n igual a 2 menos 1, 1. Então fica n é igual a 1 dividido por 0,05, que dá 20. Só que tudo está no período de tempo em meses. Então, né, a taxa de juros está ao mês. Então, a resposta do período da operação financeira é em meses. Então, a resposta da letra B da 10ª questão, 20 meses. E aí você fecha a atividade valendo 2 pontos, ok? Bom, revejam esse vídeo, estudem, que a nossa primeira NAP estará sendo aplicada na próxima quinta-feira. Não vai mudar nada do que foi passado em sala de aula e o modelo de prova será o mesmo. Então estudem e eu já estarei fazendo agora a correção da atividade que vocês entregaram ontem. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde.